Pessoal, continuando aqui então, agora vamos a partir dessas introduções feitas aí nos lugares das raízes, tá? Vamos verificar o funcionamento do controlador proporcional derivativo. O controlador proporcional derivativo, então, ele consiste em inserir um zero na função de transferência de malha aberta, S mais EC, que é a posição do zero. O objetivo, então, do derivativo agora não é mais reduzir o erro de estacionário, e sim melhorar o desempenho no regime transitório, ou seja, melhorar o tempo de subida se está muito demorado, melhorar o overshoot se ele oscilou muito, e melhorar o tempo de assentamento se ele ficou muito lento também, ou não, se ele ficou muito rápido pode ser feito deixando mais lento também. Então a inclusão da malha do zero em malha aberta, a inclusão do zero de malha aberta tende a atrair a trajetória dos polos de malha fechada para regiões mais favoráveis ao desempenho do regime transitório. Ou seja, é aquilo que nós já vimos. Cada vez que se inclui um zero na função transferência, o sistema torna a ficar menos oscilatório, ou mais estável, mais para a esquerda, tá? As raízes tendem a serem puxadas mais para a esquerda, ou seja, mais estável, tá? Mais estável. Esse é o objetivo, então, trabalhar no transitório. Então, com isso é possível satisfazer os requisitos de desempenho de regime permanente, tá? Os quais não poderiam ser atingidos ajustando-se apenas um controlador puramente proporcional. Então, uma forma padrão aqui do controlador, tá? Ou seja, se nós tivermos como entrada aqui o sinal de erro e aqui nós vamos usar a saída do controlador, o sinal vai ser K1 vezes o erro mais K2 vezes S vezes o erro, que é igual a K1 mais K2S vezes o erro. Então, combina-se então um ganho proporcional com um ganho derivativo, que também pode ser representado nessa forma que aqui está. Bom, aqui está o efeito então que nós já falamos, tá? Então o meu critério de desempenho para essa análise breve aqui é que o amortecimento seja 0,4. Então em todos os casos aqui eu tenho amortecimento 0,4, tá? E aí eu inseri os zeros do controlador derivativo, tá? Do controlador PD. Tá? Então o sistema original eu tenho 3 polos, menos 5, menos 2 e menos 1. Aqui eu inseri um zero em 2, tá? Em cima do polo em 2, tá? Houve um cancelamento de polos e zeros, mas é a primeira análise que se faz na bibliografia. Depois se insere o zero em menos 3, aqui está ele. Depois se insere o zero em menos 4, mantendo o sistema original, obviamente. Tá? O que se observou? Ó? Que o sistema original ele tinha um traçado do lugar das raízes que passaria para o semiplano da direita, aqui, tá? A inclusão do zero aqui nesse caso fez com que ele não passe mais pela direita. Então o sistema vai ficar estável agora para um valor infinito de ganhos K. Se eu colocar em menos 2, se eu colocar em menos 3, é a mesma coisa. Nenhum deles vai mais passar para a direita. Tá? Então o que aconteceu? Ele deixou o sistema mais estável, trouxe o lugar das raízes para o semiplano da esquerda, independente da posição do zero. Do ponto de vista, para essas 3 simulações aí, ó, do ponto de vista de análise dos resultados, tá? Então, como o critério de desempenho para os 3 casos aqui, ó, era o amortecimento 0,4, tá? Então, todos os polos nessa trajetória aqui, o polo está aqui em cima dessa reta do amortecimento 0,4. Para essa outra trajetória de polos, eu também continuo com o polo. Esse polo foi colocado aqui, ó, graças ao ganho proporcional, tá? Então, para eu ter esse polo aqui do sistema original em cima do amortecimento 0,4, eu tive que colocar um ganho 23,72. Agora, adicionando o zero, tá? Em 2, eu consegui esse polo nessa posição aqui, ó, com ganho K51,25. Para esse outro arranjo aqui com polo em menos 3, ó, esse tem outro traçado do lugar das raízes. O polo foi estar nessa posição com K igual a 35.
Então, os polos vão estar em qualquer uma dessas posições do lugar das raízes. Mas graças ao ajuste do ganho, eu posiciono sempre ele em cima dessa reta do amortecimento igual a 0,4, tá? É assim que é feito, tá? Então, ajustando o ganho do controlador proporcional, eu consigo colocar o polo em cima dessas retas. Bom, e aí eu vou ter para todos os sistemas diferentes aqui, ó, eu vou ter amortecimento 0,4. O que vai mudar? Vai mudar os outros critérios, os outros índices. Então, os critérios de desempenho aqui foram os mesmos, tá? Para todas as posições, ou seja, sem 0, com 0 e menos 2, com 0 e menos 3, com 0 e menos 4. Então, eu tive amortecimento igual, tá? Já que eu aloquei os polos em cima da reta, aquela que eu estava comentando. A ultrapassagem percentual que depende do amortecimento é a mesma, porque o amortecimento é o mesmo, então a ultrapassagem é a mesma. O que mudou? O que foi melhorado então? O tempo de acomodação no sistema sem o compensador, sem o PD, era 4,26. Quando eu adicionei o compensador proporcional derivativo, esse tempo passou para 1,33. Então eu tive um aumento de velocidade de resposta do transitório, obviamente, tá? Graças ao compensador. E observem que quanto mais afastado ele estiver aqui, ó, mais longe do eixo J ômega, menor vai ser o efeito. Aqui ele vai ficar mais lento, tá? Então, quanto mais longe eu colocar esse zero com relação ao eixo J ômega, menor esse efeito. Daqui a pouco eu vou colocar tão longe que o efeito vai ser praticamente imperceptível. Então, o efeito mais significativo aqui, ó, é quanto mais próximo do eixo J ômega eu colocar. Se eu colocar mais próximo ainda, eu vou ter um tempo de subida, um tempo de pico aqui também, cada vez mais rápido esse meu sistema, tá? Do ponto de vista do erro de estado estacionário aqui, ó, ele até ajuda, tá? Ele reduz o erro aqui sem o compensador era 0,29,7. Com o compensador eu tenho o erro de estado estacionário aí na faixa do 0,1, tá? Então ele dá uma melhorada, mas o efeito principal é no transitório. Aqui nós temos então aqui as curvas, tá? O sistema não compensado aqui, ó, ele tem um erro significativo, tá? Mas o que nós desejamos melhorar é o transitório, ou seja, deixar esse tempo mais rápido, passar esse tempo de pico aqui para um valor muito menor, tá? Então aqui o tempo de pico é na faixa de 1,5 segundo, aqui o tempo de pico é na faixa dos 0,5 segundos, talvez. Então eu consigo fazer essas modificações, principalmente no transitório. O erro de estado estacionário, vocês observem que ele melhorou, tá? Ele melhorou sem o compensador. Com o compensador o erro é menor, tá? Mas o objetivo principal desse compensador é o transitório, melhorar a resposta transitória. E aí nós temos o primeiro exemplo, tá? O primeiro exercício, então, que seja dessa parte, o exercício número 5, tá? Então ele tem um sistema composto por um polo na origem, tá? Esse polo na origem aqui ele já vai garantir erro de estado estacionário nulo para nós. Então, digamos que o problema desse sistema aqui não é erro, tá? O problema desse sistema deve ser as oscilações no regime transitório. Então, um polo na origem, um polo em 4 e um polo em 6. Menos 4 e menos 6. O critério de desempenho para esse sistema é que o amortecimento seja 0,504 e ele quer que se projete um controlador proporcional derivativo que diminua 3 vezes o tempo de assentamento, tá? Então, o tempo de assentamento com relação ao proporcional sempre, tá? Então, vamos supor que se faça esse projeto para um controlador proporcional e depois eu melhore, então, esse controlador proporcional utilizando o derivativo. Então, jogando isso aqui, ó, no software, tá? Jogando essas informações aqui, ó, no lugar das raízes, no software, e excursionando com o ganho no lugar das raízes, tá? Eu consigo ter um amortecimento de 0,5 quando o polo estiver nessa posição. E essa posição aqui, ó, ela é alcançada. Eu já fiz isso algumas vezes nos exemplos anteriores, tá?
essa posição que ela é alcançada quando ganha 43,35. Tá? Então, utilizando a ferramenta de software, eu consigo encontrar esse ponto de operação que vai conduzir a um amortecimento, ou melhor, é um amortecimento de 0,504. Tá? E aí eu conheço a posição do polo do ponto de vista do eixo real, do eixo imaginário e o ganho que consequentemente conduziu a esse ponto, tá? Bom, se eu conheço a parte real do ganho aqui, ó, se eu conheço a parte real do ganho, eu consigo encontrar o tempo de acomodação, tá? Porque o tempo de acomodação é dado por 4 sobre a parte real do polo. Tá? Então, se eu considero esses dois polos aqui ó, como polos dominantes, tá? É óbvio que eu tenho mais um polo aqui, ó, que com esse ganho de 43, esse polo já não está mais aqui, está em 7,59, tá? Então, a parte real desse polo aqui é 7,59. E a parte real desse polo aqui agora, ela é 1,2. Eu vou colocar aqui o sigma D é igual a 1,2. Então, essa distância aqui, ó, ela é aproximadamente, o D para nós aqui, ó, é aproximadamente 7, tá? E 7, se o D é maior que 5, eu posso dizer que esses polos aqui são dominantes e que esse polo aqui tem pouco efeito no, na resposta. Então eu vou trabalhar considerando que existam só esses dois polos dominantes. E aí? Conhecendo a parte real, tá? Da posição desse polo, sigma D, eu consigo tirar o tempo de acomodação. Então 4 sobre 1,205, que é a parte real, dá 3,32. E isso para o arranjo onde o controlador é proporcional apenas. Tá. Então, como critério de desempenho do exercício, eu tenho que o tempo desejado de acomodação, ou seja, o transitório tem que ser mais rápido. Eu tenho que passar de 3,32 para 1,107, que é igual a 3 vezes menor, tá? Esse tempo de acomodação. Então, esse aqui passa a ser o nosso critério de desempenho, utilizando o controlador derivativo. Reduzir o tempo de acomodação. Bom, como é que eu faço isso, tá? Aqui do lado aqui eu quero chamar a atenção para vocês ainda da relação entre o lugar das raízes e essas constantes todas que nós estamos falando. Então, a frequência natural é a distância que liga a origem até o polo dominante, tá? O θ é o ângulo cujo cosseno vai me dar o amortecimento, então o amortecimento é igual a cosseno de θ. Aqui nós temos também a posição real, tá, do polo dominante aqui, ó, é o sigma D, que é dado por amortecimento vezes a frequência natural, que é o que nós utilizamos aqui para achar o tempo de acomodação. O tempo de acomodação é 4 sobre amortecimento vezes frequência natural, que é o mesmo sigma D. Tá? O que mais que convém destacar aqui? Que a parte imaginária do polo aqui ó, é o ômega D, chamado de ômega D, que é a frequência não amortecida. E que isso aqui é importante, ó. O ômega D não é ômega N, tá? Uma coisa é ômega D e outra coisa é a frequência natural. Tem a frequência natural e a frequência não amortecida. Seguindo aqui, pessoal, então, com esse novo critério de desempenho aqui, ó, com o TS desejado de 1,107, eu usando essa mesma fórmula aqui, ó, eu consigo achar o novo sigma D. Então, se eu isolar o sigma D vai ser igual a 4 sobre o novo tempo de acomodação que foi calculado, que é 1,107. Então aqui eu achei o novo sigma D que vai conduzir a esse tempo de acomodação desejado. Bom, sabendo o sigma D aqui agora, tá? 3,63, eu posso encontrar o ômega D. Como é que eu encontro o ômega D? O ômega D é a parte vertical do valor desse polo. Pessoal, continuando aqui, ó,
Eu tentei reproduzir esse desenho aqui, ó, tá? Esse desenho aqui que eu vou tentar destacar com o mouse aqui, ó, esse desenho aqui, ó, essa reta que conduz a um amortecimento 0,54, que eu vou colocar aqui, ó, 0,504. Essa reta aqui, ó, é essa mesma reta aqui. Aqui está o eixo da horizontal, o eixo sigma, tá? E aqui está a altura do polo com relação ao eixo J ômega, tá? Então aqui nós temos a condição do proporcional, onde o polo está em J2.06, e aí agora nós temos que seria mais ou menos aqui, ó, J206, J206, 2.06, né? E agora nós temos um novo polo, tá, que foi calculado, que está numa posição maior aqui nessa mesma reta, tá? Porque eu quero manter esse amortecimento de 0,504. Só que agora o sigma D é 3,61, tá? Então aqui está o sigma D, 3,61. E aqui está o novo ômega D que está sendo calculado. Bom, por relação trigonométrica, se eu conheço esse ângulo aqui, ó, esse ângulo de 120 graus é o mesmo ângulo, porque essa reta não muda, tá? 120,26 graus, se eu conheço esse ângulo, eu conheço esse ângulo interno aqui também, tá? Que é 180 menos 120 graus. Então, o ângulo θ é 180 menos 120,26 graus, tá? E pela tangente desse ângulo θ, eu tenho a relação entre o ômega d novo e o sigma d novo, tá? Então, a tangente é o ômega d novo sobre sigma d novo. Se eu conheço esse ângulo θ, se eu conheço o sigma d, que foi calculado aqui, ó, a partir do tempo de acomodação que foi utilizado como critério de desempenho, eu consigo calcular o ômega d novo. Então, o ômega d novo é igual ao sigma d vezes a tangente de 180 menos 120. Então, ômega d novo é o sigma d calculado, novo, tá? 3,61, vezes a tangente de 180 menos 120, que é igual a 6,193. Então, esse é o ômega d novo. Ou seja, esse polo ele saiu daqui para essa nova posição, tá? Cujo sigma d é 3,61 e o ômega d agora passou de 2,06 para 6,19, tá? Então esse polo, o polo que conduz uma resposta de tempo de acomodação 1,107, ele deve obrigatoriamente estar em 3,61 para sigma e 6,19 para ômega. E, obviamente, nessa mesma reta aqui, ó, porque essa reta aqui é que conduz ao amortecimento, que também é um critério de desempenho, tá? Então, pessoal, para manter o critério de desempenho de amortecimento, que eu comentei agora, e tempo de acomodação desejado, que são os dois critérios agora, eu tenho que sair desse polo dessa posição para essa nova posição, onde nós temos o sigma d e o j ômega d novos, tá? Só que o único problema é que se eu aumentar o ganho, esse ganho K aqui, ó, de forma a tentar encontrar essa posição, ele nunca vai chegar lá, porque se esse é o lugar das raízes, ele vai ter essa trajetória aqui, ó. Ele não passa nessa posição. Então esse é o problema. O R locus não passa pelo novo polo que conduz a essa resposta, tá? Então o que se faz? Se trabalha nesse lugar das raízes de forma que esse polo possa se mover, esse lugar das raízes possa passar por esse novo ponto, tá? E aí então nesse novo ponto eu atingir os critérios de desempenho. Então o que foi feito aqui, pessoal? Ó, foram calculados os ângulos aqui, ó, tá? Desse sistema original, S sobre S, K sobre S, que multiplica S mais 4 e S mais 6. Então foram considerados o polo, aqui então, o polo na origem, tá? Aqui está ele, o polo em menos 4, apenas o polo na origem, polo em menos 4 e polo em menos 6, tá? E foi calculado qual que é o ângulo aqui no ponto de teste, tá? O ponto de teste agora passa a ser o ponto desejado, tá?
o ponto desejado. Esse aqui é o ponto desejado. Tá? E calcula-se os ângulos, tá? E aí depois se verifica o que precisa de ângulo para que esse ponto seja ou faça parte do lugar das raízes. Então vamos calcular os ângulos primeiro, tá? Então para o θ1 aqui, ó, θ1 fechando o triângulo retângulo aqui, ó, de menos 6 a menos 6 a menos ao menos 3,61, que é o valor real do ponto de teste, tá? Então o θ1 vai ser o arco tangente, tá? Desse valor, tá? Do ponto de teste do valor do eixo J ômega do ponto de teste, tá? Que é 6,19 sobre o cateto oposto, então é 6,19 e o cateto adjacente é 6 menos 3,613. Então esse primeiro θ1 vai dar 68,92 graus. O θ2 aqui vai ser a mesma coisa, ó. O cateto oposto continua sendo o 6,19, tá? Que é a altura desse ponto com relação ao eixo J ômega, ao eixo sigma, tá? Esse aqui vai ser o cateto oposto. Agora o cateto adjacente é bem pequeno, tá? O cateto adjacente é só isso aqui, ó. Vai ser o menos 4 menos 3,613. Então, o cateto oposto, o θ1 é arco tangente, é o inverso tangente de 6,19 e 4 menos 3,613, isso vai nos dar 86,42 graus. E o θ3 eu já sei do exercício, tá? O θ3 eu já sei que é o próprio ângulo que foi destacado no lugar das raízes, que é 120,26, tá? Podemos calcular da mesma forma também, mas já está pronto. Então vamos fazer o somatório. Então da condição de ângulo aqui nós temos apenas polos, tá? Então vai ser menos θ1, menos θ2, menos θ3. E eu tenho uma condição de ângulo de menos 275,6 graus. Ou seja, esse ponto de teste no lugar onde eu gostaria que fossem os polos, ele não faz parte do lugar das raízes. É óbvio, nós já sabemos disso, tá? O lugar das raízes passa por aqui, ó, tá? Só que com essa informação agora, eu consigo calcular quanto teria que ser um elemento adicional para que fosse 180 graus. Ou seja, para que eu fosse possível que esse ponto participasse do lugar das raízes. Então esse ângulo aqui que eu destaquei para vocês, ó, esse ângulo de 275 foi calculado aqui, ele é mostrado na apresentação, tá? Então o ângulo desse ponto de teste então passa a ser 275. Então quanto que eu precisaria adicionar nesse ângulo para que o ângulo fosse 180 graus? Então aqui está a resposta. Eu tenho que adicionar nesse lugar das raízes um elemento com um ângulo positivo de 95,6 graus, que aí então se eu fizer menos 275,6 mais 95,6, eu vou ter no ponto de teste o menos 180 graus, que então vai fazer então com que esse ponto de teste esteja no lugar das raízes. E esse elemento já sabemos que é um zero, né? Isso aqui, ângulo positivo é um zero, tá? É um zero. Esse zero, então, ele é adicionado, tá? Ele é adicionado no lugar das raízes para que no ponto de teste agora eu tenha, eu some, então, para esse ponto de teste 95,6 graus. Só que eu preciso saber quanto que vale a posição desse zero, tá? A posição desse zero aqui eu não conheço, tá? Então eu vou encontrar a posição desse zero fazendo-se análise desse zero apenas aqui, tá? Então o que eu vou fazer, ó? Eu vou manter esse desenho aqui, ó. Manter esse desenho, eu sabendo desse ângulo aqui, que é 95,6, eu mais ou menos sei a posição. Eu mais ou menos sei a posição desse zero. Ele está meio perto de 3 aqui, tá? Porque 90 graus passando pelo ponto de teste, eu tenho que ter uma reta com essa inclinação, tá? Então eu só posso ter um zero nessa região aqui, ó. Tá? E aí eu fazendo esse desenho mais especificamente aqui, ó. Então eu conheço o ângulo
o ponto de teste continua no mesmo lugar, que é o J menos 3 mais J menos 3.6 mais J 6.19, então é menos 3.6 mais J 6.19, que está o ponto de teste. Eu conheço esse ângulo. Se eu conheço esse ângulo e se eu conheço o cateto oposto aqui, cateto oposto vai ser 6.19, né? 3. Eu consigo calcular o valor do sigma. Na verdade, o sigma aqui, ó, eu posso tirar, eu tiro pela tangente também, tá? Esse ângulo alfa, eu vou considerar o ângulo interno desse cateto aqui, o ângulo alfa, tá? O alfa vai ser 180 menos φ1, que é o ângulo do zero, tá? Que é o 95.6. Então, eu posso arranjar na tangente, então tangente de alfa é igual ao cateto oposto. O cateto oposto é o próprio valor de J ômega do ponto de teste, que é 6.193, divididos por o cateto adjacente. Só que o cateto adjacente vai ser 3.61 menos o sigma. 3.61 menos o sigma. Fazendo esse arranjo todo, eu encontro que a posição, então, que esse zero deve assumir para que ele contribua com 95,6 graus no ponto de teste, a posição tem que ser 3.006. E assim esse ponto de teste vai passar a fazer parte do lugar das raízes. Tá bem? E aí nós temos aqui o novo lugar das raízes, tá? Então se eu colocar esse zero em menos 3.006, 3.006, tá? Junto com os demais elementos do lugar das raízes, vai acontecer que esse polo vai esse polo na origem aqui, ó, ele vai se deslocar em direção a esse zero e vai se extinguir nesse zero. E esses outros dois polos, um vai para a esquerda e o outro vai para a direita, devido à contagem, se chocam e vão sair. Se não tivesse mais nenhum outro elemento, eles sairiam paralelo ao eixo J ômega. Mas não, eles têm uma aproximação, uma suavização, então, para a direita, passando agora pelo nosso ponto de interesse, tá? Nosso ponto de operação aí do nosso compensador. Tá bem, pessoal? Então que fique claro aqui para todos que a inclusão desse zero aí transformou esse lugar das raízes aqui, tá? Que não passava pelo ponto que dos polos dominantes que satisfazem os critérios de desempenho de amortecimento e tempo de acomodação, tá? Transformou aquele lugar das raízes nesse novo lugar das raízes, onde esses polos agora fazem parte dos lugares das raízes. Bom, agora eu tenho que saber qual que é o ganho que faz com que esses polos saiam da posição de malha aberta, que é menos 4 e menos 6, e faz com que eles se movimentem, qual que é o ganho que faz com que eles se movimentem e cheguem até o valor desejado aqui, que é o valor que atinge os critérios de desempenho. Tá? Esse ganho é 47,45. Nós podemos usar o software, tá? Para fazer isso no MATLAB, tá? Que é aquela história, o Octave vai movimentando os polos até com que eles atinjam o critério de desempenho do amortecimento, tá? Aí nós encontramos o ganho, ou calculamos esse ganho, tá? E vamos fazer aqui de maneira didática, tá? Então, colocando todos os polos e zeros, então aqui nós temos um polo em menos 6, menos 4, o zero em menos 3.006 e um polo na origem. Vamos calcular as distâncias aqui, ó, entre cada polo e o ponto de teste. No caso, o ponto de teste aqui, ó, vai ser o mesmo ponto aqui do ponto de interesse para nós, tá? Que é o ponto onde são atingidos os critérios de desempenho. Então, calculando os valores de L1, L2, L3 e L4. Então, por análise de triângulo retângulo, basicamente. Então, nós vamos ter sempre a hipotenusa, que são os L's, e os catetos. Então, no caso, os catetos, esse cateto da vertical é o mesmo sempre, que é 6.19, 3. E os demais nós temos que fazer análise. Então, por exemplo, para o L1 aqui, ó, o cateto na horizontal aqui vai ser
menos 6 menos 3,613, tá? Menos 6, melhor, o cateto vai ser a diferença entre essas duas medidas, tá? 6 menos 31 elevado ao quadrado, mais o cateto na vertical, tá? Que é 6,193 ao quadrado, tira a raiz e eu tenho o primeiro comprimento, que é 6,637. E assim por diante, fazendo para todos os demais comprimentos, tá? O segundo aqui, então, vai ser menos 4, tá? Que é o cateto desse segundo L2 aqui vai ser essa distânciazinha aqui, ó. Vai ser menos 4 menos 3,613. Ou melhor, essa diferença desses dois números e o outro cateto, assim como o L3 agora, eu tenho o cateto formado pela própria posição 3,613, tá? E o L4 vai ser 3,613, que é esse ponto aqui, menos esse aqui, para dar o cateto horizontal do L4. 3,613 menos 3, e assim por diante. Então, fizemos então o cálculo dos 4 comprimentos, tá? E aí nós fazemos então para obter o ângulo, ou melhor, para obter o ganho K, tá? Conforme visto anteriormente, nós vamos ter que vai ser o produto dos comprimentos dos polos sobre o produto dos comprimentos do certo. Então vai ser L1, L2 e L3 multiplicando sobre o L4, que é o comprimento do zero. E aí nós temos 47,45, que é o valor do ganho que vai conduzir a esses polos dominantes para a posição onde eles fornecem os critérios de desempenho que foram especificados. Bom, e aí nós temos por fim aqui então essa análise, tá? Mostrando aqui o sistema não compensado, tá? Com proporcional apenas, e o sistema compensado agora com o compensador proporcional integral, aqui, proporcional derivativo, tá? PD. Aqui é só o P e aqui é o PD. E daí o que muda? Então, basicamente são atingidos os critérios de desempenho, que é o amortecimento, tá? O amortecimento aqui, ó, o amortecimento é o critério de desempenho que foi especificado. Ultrapassagem percentual se espera que seja muito próxima devido ao que foi especificado de amortecimento, amortecimento, é isso? Tá. E o tempo de acomodação agora passa de 3,32 para 1,1, que é o tempo dividido por 3. Tá? Então o critério de desempenho foi alcançado. Na prática, foi feita uma simulação aqui. Ó. A simulação tempo de acomodação para o proporcional apenas foi 3,6 e para o compensador que estamos avaliando o PD aqui foi 1,2. Então vocês observem aqui que deu uma pequena diferença, tá? Esses valores aqui são os valores simulados, tá? Que são os valores efetivamente que são válidos, tá? Da mesma forma, bom, o tempo de pico aqui tem uma pequena diferença entre o esperado e o tempo de pico simulado. E aí a minha dúvida, tá? Por que esses valores aqui, ó, não são iguais aos valores calculados, pessoal? Tá, isso é uma dúvida interessante, eu acho que vocês deveriam tê-las, inclusive, tá? Então, na verdade, com toda essa trabalheira aí, foi realizado um compensador que passaria de 3, tá? Teoricamente, de 3,3 o tempo de acomodação para 1,1. Só que, na verdade, na prática, nós tivemos 3,6 para o sistema não compensado e 1,2. Tá? Então, eu adianto para vocês essa informação, tá? De forma que vocês aí possam não mais perdê-la, tá? É o seguinte, ó, basicamente nós sempre vamos ter uma diferença nesse tipo de compensador quando o sistema não for de primeira ordem, então o sistema não for de maneira que eu faça uma simplificação. O que acontece aqui, ó? Basicamente nós consideramos que esses polos aqui são dominantes. Ó. Nós consideramos que, em todos os cálculos, nós consideramos que esses polos são únicos. Tá? Se eles são dominantes, eles são únicos.
mas na verdade não. Eu tenho a influência desse polo e desse zero também, que vai fazer essa pequena discrepância aí entre o que foi calculado e o que foi simulado. Mas essa diferença ela é pequena, tendo em vista que esses valores eles são pequenos também. Isso é possível dizer também aqui no controle proporcional, ó. No controle proporcional a gente faz os cálculos do tempo, utiliza então o artifício de software para encontrar a partir do análise do lugar das raízes, para encontrar a posição, ou melhor, o sigma d, tá? Seja ele qual for, tá? Eu vou voltar no início desse exercício, ó. Se utiliza a ferramenta de software para, para encontrar o sigma d, tá? Que é o valor. Não é aqui ainda, pessoal, é mais para cima. Quero pegar a primeira exercício. Bom, aqui está meio poluído, tá? Mas tudo bem. Nós usamos a ferramenta de software aqui, ó, para encontrar o sigma d, tá? Que é 1.205. E nós supomos que esse polo dominante, unicamente ele é responsável pelo tempo de acomodação. Então nós usamos 1.205 e calculamos. Não, o tempo de acomodação é 3.32. Só que na verdade nós temos aqui o terceiro polo, tá? E esse polo também influencia no tempo de acomodação. Mas tendo em vista que é impossível considerá-lo nesse cálculo, então a gente supõe que é somente o polo dominante. Mas por isso que na simulação, a simulação contempla todo o modelo, tá? Então na simulação aparece a influência desse polo também. Só que como ele é afastado, tá? Nós já calculamos aqui, ó, eu posso supor ele desprezível, tá? E aí fazendo isto, eu calculo apenas com os polos dominantes. Ou seja, se não existisse esse terceiro polo, o resultado deveria ser idêntico o calculado do simulado. Como eu tenho um polo que eu desprezei, eu vou ter sempre uma diferença entre o simulado e o calculado, porque o simulado compreende o efeito daquele polo que outrora eu desconsiderei. Tá bem, pessoal? Bom, o que nós temos aqui? Ó? Como resultado final, então, desse trabalho, dessa parte, nós temos o sistema não compensado, ou seja, o sistema projetado apenas com um compensador proporcional, tá? Que para atingir esse critério de desempenho, ele teve esse tempo de acomodação aqui, ó, tá? E aí, bom, agora não, agora eu quero atingir esse desempenho e eu quero reduzir esse tempo de acomodação para esse ponto aqui, ó. E aí, então, reduziu 3 vezes, né? Então, foi aplicado um controlador PD e aí nós tivemos essa curva agora com um tempo de acomodação reduzido.